Hoje a gente vai falar sobre exercício e saúde da mulher, especificamente musculação e saúde da mulher na menopausa. Bem, é muito comum mulheres na menopausa apresentarem sintomas vasomotores. Eu sei que esse termo é muito técnico e pode ser bastante estranho para você, você possivelmente nunca ouviu falar esse termo vasomotor, mas sintoma vasomotor é muito simples, você provavelmente conhece como ondas de calor e suores noturnos. E para você ter uma noção, a maioria das mulheres que entram na menopausa tem sintomas vasomotores. Só para você ter uma ideia, aproximadamente 75% das mulheres que entram na menopausa têm sintomas vasomotores, ou seja, ondas de calor e suores noturnos. E aparentemente, apesar de você olhar esses sintomas e dizer assim, não, mas isso é uma besteira, isso vai passar em algum momento. O problema é que esse tipo de sintoma, esse tipo de distúrbio causa alguns transtornos na vida da mulher. Por exemplo, há uma diminuição significativa do humor, da produtividade no trabalho, da concentração, a capacidade de concentração, altera até uma das tuas capacidades cognitivas e distúrbios no sono. E é exatamente por esses sintomas vasomotores provocarem distúrbios no sono, que esse distúrbio no sono causa redução da produtividade no trabalho e diminuição da concentração, porque você não dorme direito, então você não tem sono reparador, então você vai trabalhar com uma sonolência diurna excessiva, as tuas capacidades cognitivas não estão 100% carregadas, então você tem diminuição da concentração, da capacidade de raciocínio, então isso causa uma série de transtornos na vida da mulher que está na menopausa. E aí, como forma de tratamento, o tratamento mais conservador, mais tradicional, é a terapia hormonal com estrógenos. Só que nós temos um problema. Muitas mulheres que fazem a terapia com estrógenos podem ter alguns problemas de saúde. Alguns estudos têm demonstrado que a terapia hormonal com estrógenos aumenta as chances das mulheres desenvolverem câncer de mama, trombose venosa profunda, que é um tipo de doença cardiovascular, e eventos cardiovasculares nas mulheres mais velhas. Portanto, essa terapia com estrógenos, ela causa uma série de problemas. Então, utilizar estratégias não farmacológicas na tentativa de minimizar os efeitos desses sintomas vasomotores, sem ter efeitos colaterais, é muito importante. Uma das estratégias farmacológicas, ou melhor, uma das estratégias não farmacológicas é o exercício físico. No caso aqui eu vou destacar o papel da musculação, estou tentando me livrar do sol aqui, tá pessoal? No caso aqui eu vou destacar o papel da musculação. E hoje eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores suecos. Esse estudo foi publicado no ano de 2022 na revista Climateric. Não sei se fala Climateric ou Climateric, alguma coisa assim, tá? Eu vou colocar aqui para você ver, tá? E aí o que foi que esses pesquisadores suecos fizeram? Eles pegaram 57 mulheres com sintomas vasomotores e dividiram em dois grupos, né? Um grupo de mulheres ia para o treinamento resistido, ia para a musculação, e outro grupo de mulheres faziam parte do grupo controle, que continuava lá com as suas atividades da vida diária normais, fazia o tratamento lá convencional. As mulheres do treinamento resistido faziam musculação, fizeram musculação durante 15 semanas. 15 semanas dá o quê? Dá quase 4 meses. Quase 4 meses. E aí como é que elas fizeram musculação? Nas primeiras 3 semanas, elas fizeram 15 a 20 repetições. E depois dessas 3 semanas, elas passaram a fazer 8 a 12 repetições. Claro que como a quantidade de repetições diminuiu, a carga aumentava, né? Então o treino ficou um pouquinho mais intenso. Elas faziam apenas 2 séries, com 2 minutos de intervalo entre as séries, 3 vezes por semana. Um treinamento bem básico, né? Veja só os resultados desse estudo. Eles verificaram, os pesquisadores verificaram, que essas mulheres que entraram na menopausa e tinham sintomas vasomotores, tiveram diminuições significativas no humor depressivo, porque elas tinham algum sintoma ali de depressão, né? Então elas tiveram redução significativa no humor depressivo, nos sintomas somáticos, nos sintomas vasomotores, portanto, diminuição nessas ondas de calor e nesses suores noturnos, reduziu os problemas no sono, ou seja, elas melhoraram a qualidade do sono, reduziram os sintomas menstruais, porque muitas, quando menstruavam, que era uma coisa assim ocasional, não era mais regular, né? Mas todas as vezes que elas chegavam a menstruar, elas tinham alguns sintomas menstruais, como por exemplo cólica, sensação de inchaço.
e sensibilidade mamária. Então, elas tiveram diminuições também significativas nos sintomas menstruais, nesses probleminhas em relação à menstruação. Além disso, esses pesquisadores mediram a qualidade de vida associada à saúde nessas mulheres. E aí eles usaram um questionário denominado SF36. E eles verificaram que elas aumentaram significativamente a sua percepção geral de saúde, ou seja, elas se percebiam como mais saudáveis quando foram submetidas à musculação e melhoraram a vitalidade. Então veja, de vez em quando eu apareço por aqui falando isso, quando há necessidade, e nunca é demais falar, né? Os efeitos do exercício físico, especificamente da musculação, não se resumem só a ganho de massa muscular e perda de gordura. Não é só hipertrofia e emagrecimento. Os efeitos do exercício físico, eles são vastos. Os efeitos da musculação, eles são vastos. Eu poderia passar a manhã toda aqui com você, eu vou mais além. Eu poderia passar a tarde e a noite toda aqui falando dos vários efeitos do exercício físico, inclusive dos vários efeitos da musculação na saúde das mulheres, de crianças, de adolescentes, de adultos jovens, de pessoas de meia idade e de idosos. Então, não é só hipertrofia e emagrecimento. O exercício físico, a musculação, melhora a saúde das mulheres que estão na menopausa e que apresentam sintomas vasomotores. Como é que esse exercício melhora a saúde dessas mulheres? Reduzindo esses sintomas vasomotores, ou seja, reduz aquelas ondas de calor e aqueles suores noturnos. Melhora a qualidade do sono. Eu tenho um vídeo recente sobre isso, onde eu mostro que o exercício físico melhora a qualidade do sono, reduz os sintomas menstruais, caso essas mulheres tenham algum transtorno relacionado à menstruação, como cólica, sensação de inchaço, sensibilidade mamária, e melhora a qualidade de vida relacionada à saúde. As mulheres se sentem mais saudáveis, se sentem com mais vitalidade. Então não reduza os efeitos do exercício apenas a hipertrofia e emagrecimento. Esses são dois grandes efeitos do exercício, dois grandes efeitos da musculação, muito desejados pela maioria das pessoas, inclusive por mim. Mas reduzir os efeitos do exercício apenas a ganho de massa muscular e emagrecimento, soa ignorante. Então entenda que o exercício é muito mais do que isso. Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.